A rotina de Helena, aos 61 anos, era um balé silencioso e imutável, coreografado ao longo de 4 décadas de dedicação invisível. Seus dias começavam antes que o primeiro raio de sol tocasse a janela do quarto, um quarto que, com o passar dos anos, se tornara mais um anexo do território de seu marido, Ricardo, do que um espaço compartilhado. O primeiro som que o mundo ouvia dela era o clique suave da porta, fechando-se com um cuidado que beirava a reverência, para não perturbar o sono daquele que, em breve, acordaria para conquistar o mundo que ela, secretamente, mantinha em ordem. O chão de madeira polida era frio sob seus pés descalços, mas ela não sentia. Seus pés, assim como o resto de seu corpo, haviam se acostumado à abnegação. As escadas eram descidas com a lentidão de quem carrega um peso que não se vê. Cada degrau era um lembrete das manhãs incontáveis, dos cafés da manhã preparados, das roupas passadas, das agendas organizadas, das vidas dos filhos e do marido que ela gerenciara com a precisão de um relojoeiro suíço. Seus joelhos, hoje, protestavam com estalos discretos, uma crônica física dos anos de serviço. Eram dores que ela ignorava, como se fossem uma língua estrangeira que se recusava a aprender. Na cozinha, o ritual era sempre o mesmo. A cafeteira italiana, um presente de casamento que sobrevivera a 3 mudanças e a indiferença crescente, era preenchida com o pó de café que Ricardo preferia. O aroma que logo tomaria o ambiente era, para Helena, o cheiro do dever cumprido, o perfume que sinalizava o início de mais um dia em que ela seria a coadjuvante essencial. Ela movia-se pela casa com a familiaridade de um fantasma. Conhecia cada rangido do assoalho, cada capricho da torneira da pia, cada mancha de sol que dançava nas paredes ao longo do dia. Esta casa, a terceira desde que se casaram, fora escolhida por ela. Ricardo, na época, estava ocupado demais com sua pequena empresa de tecnologia, um embrião do que viria a ser sua fortuna. Escolha algo confortável, Helena. Você entende dessas coisas, ele dissera, e ela, com o zelo de sempre, escolheu um lar. Um lugar com um jardim para os filhos, que na época ainda eram crianças, e uma cozinha ampla, onde ela poderia, em raras horas vagas, entregar-se ao seu único prazer secreto, o preparo dos doces de sua avó. O caderno de receitas, de capa dura e páginas amareladas, era seu santuário. Ali, entre as anotações de sua avó, com a caligrafia elegante de outros tempos, Helena encontrava a si mesma. A goiabada cascão, o doce de leite cremoso, as compotas de figo. Eram mais que sobremesas. Eram elos com um passado em que seu valor não era medido pela utilidade que tinha para os outros. Quando os filhos eram pequenos, a cozinha se enchia de risadas e dedos melecados de açúcar. Agora, os filhos eram adultos, homens formados que viviam em outras cidades, mergulhados em suas próprias vidas. As ligações eram raras, protocolares. Está tudo bem, mãe? O pai está bem? Ótimo, preciso desligar. Eles haviam se esquecido do cheiro de goiaba cozinhando no tacho, assim como haviam se esquecido dos joelhos ralados que ela beijara e das noites em que ela passara em claro ao lado de suas camas. A ingratidão não era um evento, mas um clima. Uma névoa sutil que se instalara na casa ao longo dos anos. Manifestava-se no modo como Ricardo, ao chegar em casa, mal a notava, os olhos já fixos no noticiário de negócios na televisão. Manifestava-se na forma como os filhos, em suas raras visitas, tratavam suas histórias com uma paciência condescendente, como se ouvissem uma criança. Para eles, Helena era um elemento fixo da paisagem, como um móvel antigo. Confiável, presente, mas, em última análise, apenas parte do cenário. Ela, por sua vez, aprendera a engolir as pequenas dores, os suspiros não dados, as palavras não ditas. Convenceu-se de que aquilo era o amor, em sua forma madura, a tranquilidade de uma vida estável. O corpo de Helena era um mapa de sua vida. As mãos, que um dia foram macias e delicadas, eram agora marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras do fogão e pela aspereza do trabalho doméstico. Eram mãos que haviam cuidado, limpado, cozinhado, construído um império de conforto e ordem para que outros pudessem brilhar. As linhas ao redor de seus olhos não eram apenas de idade, mas de preocupação.
Cada ruga era uma noite mal dormida, esperando um filho adolescente, uma semana de ansiedade antes de um jantar de negócios importante para Ricardo, uma tarde de angústia por uma nota baixa na escola. Ela se olhava no espelho e via o rosto de uma mulher que se doara por completo, até que restasse apenas o contorno de quem ela um dia sonhara ser. Uma jovem que queria estudar gastronomia, que sonhava em ter seu próprio pequeno café. Ricardo, por outro lado, parecia rejuvenescer a cada novo sucesso. Aos 63 anos, ele estava mais ereto, mais confiante, mais barulhento. Suas risadas preenchiam os espaços que antes eram preenchidos pela harmonia silenciosa que Helena criava. O sucesso financeiro, que culminara na venda de sua empresa por uma soma astronômica, não o tornara grato, tornara-o arrogante. Ele começou a falar de seu dinheiro, suas conquistas. O nós que Helena tanto prezara por 40 anos começou a desaparecer de seu vocabulário, substituído por um eu sonoro e egoísta. Ela sentia a mudança, uma frieza que se instalava entre eles, mas atribuía ao estresse, a nova fase. Não podia, ou não queria, ver a verdade que se desenhava à sua frente. A compra da mansão foi o ápice dessa nova fase. Uma casa fria, de vidro e mármore, escolhida por um decorador da moda. Uma casa que não tinha a alma de Helena, que não tinha suas digitais nos objetos, que não tinha o cheiro de suas memórias. Era uma casa para impressionar, um palco para o novo Ricardo. Helena sentia-se uma estranha ali, seus passos ecoando no vazio dos corredores imensos. Ela tentava aquecer o lugar com pequenos toques, um vaso de flores aqui, uma toalha bordada ali. Eram gestos fúteis, tentativas de imprimir sua identidade em um lugar que a rejeitava. Ela ainda não sabia, mas aquela casa não era um lar, era uma sentença. No dia da traição, o céu estava cinzento, pressagiando a tempestade que estava por vir. Helena estava na sala de estar, um ambiente que mais parecia o lobby de um hotel de luxo, tentando encontrar o lugar certo para um vaso de gérberas. Eram flores simples, que lembravam o jardim de sua mãe. Naquele ambiente estéril, elas pareciam um ato de rebeldia. Foi quando a porta se abriu, não com o som familiar da chegada de Ricardo, mas com um clique seco, autoritário. Ele entrou, e a primeira coisa que Helena notou foi que ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher jovem, de beleza agressiva e sorriso calculado, agarrava-se ao seu braço com uma posse que não deixava margem para dúvidas. O tempo parou. O vaso de flores tremeu nas mãos de Helena. Seus olhos buscaram os de Ricardo, uma súplica silenciosa por uma negação, uma explicação, qualquer coisa que não fosse a verdade crua que se apresentava diante dela. Mas o que ela encontrou foi um par de olhos frios, distantes, como os de um estranho. O rosto de Ricardo era uma máscara de desdém. Ele não parecia culpado, parecia impaciente, como se Helena fosse um último obstáculo a ser removido. A mulher ao seu lado a analisou de cima a baixo, um sorriso de desprezo brincando em seus lábios vermelhos. Naquele instante, Helena compreendeu a dimensão de seu novo lugar no mundo. Ela não era mais a esposa, a companheira, a matriarca. Era um objeto obsoleto, prestes a ser descartado. A voz de Ricardo cortou o silêncio, afiada como um caco de vidro. "Gostou da casa nova, Helena?" ele perguntou, o tom carregado de uma ironia cruel. Ele gesticulou com a mão livre, um movimento amplo que abrangia o luxo frio da sala. "Pois é, mas ela não combina com enfeites velhos." A palavra velhos pairou no ar, dirigida a ela, ao seu vestido simples, às suas mãos gastas, à sua vida inteira. Helena sentiu um frio subir pela espinha, um frio que nada tinha a ver com a temperatura do ar-condicionado. Era o frio do abandono. Ela permaneceu em silêncio, o vaso ainda em suas mãos, as flores coloridas uma afronta à palidez de seu rosto. Ela esperava que ele dissesse mais, talvez uma desculpa esfarrapada, uma mentira para suavizar o golpe. Mas Ricardo não estava interessado em sutilezas. Ele estava ali para executar um plano. A mulher ao seu lado soltou uma risadinha, um som agudo e desagradável que arranhou os ouvidos de Helena. Era o som da vitória de outra pessoa sobre as ruínas de sua vida. "Eu sei que você deve estar confusa", continuou Ricardo, adotando um tom de falsa racionalidade que era ainda mais insultuoso. "Mas as coisas mudam, Helena. Eu mudei. Meus negócios cresceram, minha vida se expandiu e, para ser honesto, você não acompanhou." Ele caminhou pela sala, tocando um objeto de design caríssimo, o rosto refletido no metal polido. "Olhe ao redor. Isto é sucesso, e sucesso exige parceiros, não dependentes."
Helena finalmente encontrou sua voz, um fio fraco que mal conseguiu atravessar a sala. 40 anos, Ricardo. Eu te dei 40 anos da minha vida. A frase saiu como um lamento, a constatação de um investimento que acabara de ir à falência. Ela não estava falando do dinheiro, mas do tempo, da juventude, dos sonhos que ela havia colocado em uma caixa e guardado no sótão de sua alma para que os dele pudessem voar. Ricardo virou-se para ela, o rosto contorcido em uma expressão de impaciência. E eu te dei uma vida confortável, não dei? Você nunca precisou trabalhar um dia sequer. Te dei uma casa, comida, roupas, criei nossos filhos. O que mais você queria? A lógica dele era brutal, transacional. Ele via o casamento como um contrato de serviços, e em sua mente o contrato havia expirado. Ele se aproximou dela, o cheiro de um perfume caro e desconhecido emanando dele. Era o cheiro da nova vida que ele estava escolhendo, uma vida da qual ela não fazia parte. Você foi uma boa dona de casa, eu admito, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, o que tornava a crueldade ainda mais íntima. Mas você nunca contribuiu com um centavo para isso aqui. Ele apontou para o chão de mármore, para as paredes altas, para o lustre de cristal que pendia como um iceberg sobre suas cabeças. Você não entende de negócios, de investimentos, você não entende de nada. Durante 40 anos, você foi um luxo que eu me permiti ter. Agora, você é apenas um peso morto. Peso morto. A expressão atingiu Helena com a força de um soco no estômago. Ela perdeu o ar. O vaso escorregou de seus dedos e caiu sobre o tapete grosso, abafando o som da quebra, mas não o som de seu coração se partindo. A água se espalhou, escura, manchando a pureza do creme, e as gérberas ficaram espalhadas, caídas, como soldados mortos em um campo de batalha. Era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo. Ela, a flor simples, descartada no chão da opulência. A outra mulher riu abertamente desta vez. Cuidado, querido, ela vai estragar o tapete persa. Ricardo lançou um olhar irritado para a bagunça no chão e depois para Helena, como se ela fosse uma criança desastrada. Veja, é disso que estou falando. Você não pertence mais a este mundo. Você está presa no passado, com suas flores baratas e seus bibelôs. Ele endireitou a postura, o veredito final em seus lábios. Eu estou começando uma vida nova, com alguém que pode me acompanhar. Ele colocou um braço ao redor da cintura da mulher, um gesto de posse e de declaração. Esta casa, esta vida, não há espaço para você. A finalidade em sua voz era absoluta. Não havia negociação, não havia apelação, era uma ordem de despejo, não apenas de uma casa, mas de uma vida inteira. Faça uma mala, ele ordenou, o tom agora desprovido de qualquer emoção. Apenas o essencial, roupas, documentos, o resto fica, o resto é meu. Ele a estava despojando de tudo, não apenas dos bens materiais, mas das memórias contidas em cada objeto, em cada fotografia, em cada canto daquela vida que ela pensava ser deles. Em transe, Helena virou-se e começou a caminhar em direção às escadas. Suas pernas pareciam pertencer a outra pessoa. Cada passo era um esforço monumental. Enquanto subia, a risada da mulher a seguia, um eco cruel que ricocheteava nas paredes de mármore. No quarto, o quarto que fora deles, tudo parecia estranho e hostil. O lado dele da cama estava perfeitamente arrumado, intocado. O lado dela, ainda com a marca de seu corpo da noite anterior, parecia uma relíquia de um tempo esquecido. Ela abriu o closet, um cômodo vasto e impessoal. Seus vestidos simples e práticos pareciam deslocados entre os ternos caros de Ricardo. Ela ignorou as roupas novas que ele insistira que ela comprasse para os eventos sociais e procurou, no fundo do armário, uma mala antiga. Uma mala de couro gasto, a mesma que eles haviam usado na lua de mel há 40 anos. Era um objeto de outro tempo, um tempo em que os sonhos eram compartilhados e o futuro parecia uma promessa de felicidade. Abrir aquela mala foi como abrir um túmulo. Ela colocou dentro algumas peças de roupa, sem critério, apenas o que suas mãos trêmulas conseguiam alcançar. Um casaco, algumas blusas, as calças mais confortáveis que tinha. Então, seus olhos pousaram na pequena cômoda ao lado de sua cama. E lá estava ele. O caderno de receitas de sua avó. A capa dura, gasta pelo tempo, as páginas amareladas, manchadas de açúcar e de vida. Sem pensar, instintivamente, como quem resgata a única coisa de valor de um incêndio, ela pegou o caderno e o colocou dentro da mala, sobre as roupas.
Era um gesto de pura sobrevivência. Ela estava salvando não apenas receitas, mas a última centelha de sua própria identidade. Com a mala fechada, ela desceu as escadas pela última vez. A cada degrau, uma memória se desfazia. O primeiro passo do filho, o riso da filha, as festas de aniversário, os jantares de Natal. Tudo estava sendo deixado para trás, trancado naquela casa fria, com um homem que se tornara um estranho. Ricardo a esperava na porta da frente, o rosto uma máscara de impaciência. A mulher não estava mais à vista, provavelmente explorando o resto de sua nova propriedade. Ele não a olhou nos olhos. Seu olhar estava fixo em um ponto acima de sua cabeça, como se ela já fosse invisível. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou a carteira. Com dedos rápidos, retirou 2 notas, amassou-as sem cuidado e as jogou no chão, aos pés de Helena. Elas caíram no mármore polido com um som quase inaudível, mas para Helena foi o som mais alto que ela já ouvira. R$ 100, ele disse, a voz vazia. Para o táxi e um lanche. Não quero mais te ver na minha frente. A partir de hoje, você não existe. Ele se virou e fez um sinal para um homem alto e uniformizado que Helena não reconheceu. O segurança recém-contratado. O homem se adiantou e abriu a porta da frente, o rosto inexpressivo. A noite fria entrou, envolvendo Helena em um abraço gelado. Ela olhou para as 2 notas de R$ 50 no chão. R$ 100. O preço que ele estava pagando por 40 anos de sua vida. Com uma dignidade que ela não sabia que possuía, ela se abaixou lentamente, o corpo protestando, e pegou o dinheiro. Não por necessidade, mas por um desafio silencioso. Ela não deixaria 1 centavo de sua humilhação para trás. Com a mala em uma mão e o dinheiro amassado na outra, ela caminhou para fora. Não olhou para trás. Sabia que se o fizesse, desmoronaria. A porta da mansão se fechou atrás dela com um clique pesado e definitivo. O som de uma fechadura trancando para sempre 40 anos de sua existência. Do lado de fora, no jardim perfeitamente cuidado, sob a luz fria dos postes de segurança, Helena estava sozinha. O vento da noite cortava seu rosto, misturando-se às lágrimas silenciosas que finalmente começavam a cair. Ela estava com 61 anos, uma mala velha, R$ 100 no bolso e o gosto amargo e queimante da traição em sua garganta. Ela era, oficialmente, um peso morto. O que ela ainda não sabia era que, às vezes, é preciso morrer para poder renascer. A rua da mansão era silenciosa. Um silêncio opressor dos bairros ricos, onde a vida acontece atrás de muros altos e portões eletrônicos. Helena caminhou sem rumo, o som das rodinhas da mala velha arranhando o asfalto liso, um som patético e solitário na vastidão da noite. Cada passo a afastava mais da única vida que conhecera. A mala, que antes continha sonhos de uma lua de mel, agora carregava os destroços de um casamento. Os R$ 100 em sua mão estavam úmidos de seu suor e de suas lágrimas. Pareciam ao mesmo tempo uma fortuna e uma esmola, o símbolo máximo de sua nova e precária realidade. O valor exato de sua insignificância para o homem com quem dividir a cama por 14.600 noites. Ela não sabia para onde ir. Os filhos? Não. Ligar para eles seria admitir a derrota, seria ouvir a voz de pena, ou pior, de irritação por ter que lidar com um problema que não era deles. Amigos? Os amigos que tinham eram, na verdade, contatos de Ricardo, parte do círculo social que ele cultivara. Ela era apenas a esposa de Ricardo. Sem ele, ela não tinha identidade própria naquele mundo. A solidão era uma manta pesada e fria que a envolvia por completo. Ela era uma náufraga em uma cidade que, de repente, se tornara estrangeira e hostil. Depois de andar por um tempo que parecia uma eternidade, ela avistou as luzes de um ponto de ônibus. A placa indicava uma linha que ia para o centro e de lá para os bairros mais antigos da cidade. Bairros que ela não visitava há anos, bairros que Ricardo chamava de decadentes. Com um esforço, ela levantou a mala e subiu os degraus do veículo que acabara de parar. O motorista a olhou com indiferença. Ela pagou a passagem com uma das notas de 50, recebendo de volta um troco que pareceu uma pequena fortuna em moedas e notas menores. Ela se sentou em um dos assentos do fundo, o corpo tremendo, e encostou a cabeça na janela fria. O ônibus partiu, e a mansão, com suas luzes arrogantes, foi diminuindo no horizonte até desaparecer.
As ruas largas e arborizadas deram lugar a avenidas movimentadas, depois a ruas mais estreitas, com prédios mais baixos e um ar de história e de luta. As luzes da cidade passavam borradas por suas lágrimas, um caleidoscópio de neons e faróis que refletiam o caos dentro de seu peito. Cada parada trazia novos rostos, pessoas com expressões cansadas, voltando para casa depois de um dia de trabalho. Helena os observava, sentindo-se completamente invisível, uma espectadora de um mundo ao qual não pertencia mais. Ela era uma exilada, e o ônibus era seu navio, levando-a para um destino desconhecido. O valor irrisório que carregava no bolso queimava. 90 e poucos reais. O que se faz com 90 e poucos reais quando se perdeu tudo? Uma noite em um hotel barato, alguns lanches, a dimensão do desamparo a atingiu em ondas. Ela, que gerenciara orçamentos domésticos de milhares de reais, que organizara jantares de dezenas de milhares, agora contava moedas para sobreviver. O impacto psicológico era devastador. Não era apenas a perda do conforto material, era a perda da identidade. Ela não era mais a senhora Helena, esposa de Ricardo. Era apenas Helena. E ela nem se lembrava mais de quem era essa Helena, a mulher que existia antes do casamento, antes dos filhos, antes de se tornar um peso morto. O instinto, ou talvez a memória de uma vida anterior, a fez descer em um bairro que lhe pareceu vagamente familiar. As ruas eram de paralelepípedos, e as casas, simples e geminadas, tinham pequenos jardins na frente. O ar cheirava uma mistura de umidade e flores noturnas, um cheiro que contrastava com o aroma estéril e perfumado do bairro de onde viera. Era o bairro onde ela crescera, onde seus pais, já falecidos, haviam vivido. Andar por aquelas ruas foi como folhear um álbum de fotografias antigas. Ali, a padaria onde comprava pão doce. Acolá, a praça onde brincara de esconde-esconde. Eram fantasmas de uma felicidade distante, que agora só serviam para acentuar a dor de sua situação presente. Foi então que ela viu a placa, desbotada pela chuva e pelo sol. Marcenaria, arte e ofício. Uma luz amarelada e fraca vazava pelas frestas da porta de madeira. Uma onda de lembrança a atingiu. A marcenaria de seu Jorge, o melhor amigo de seu pai. Um homem que ela não via desde o enterro de sua mãe, há mais de 10 anos. Seria ele ainda vivo? Estaria ali? Com o coração batendo descontroladamente, movida por um último fio de esperança, ela caminhou até a porta e, hesitando por um instante, bateu. O som de uma tosse seca veio de dentro, seguido por passos lentos que se arrastavam. A porta se abriu rangendo, revelando um homem idoso, de cabelos brancos e ralos, o rosto sulcado de rugas profundas, vestindo um macacão coberto de serragem. Seus olhos, pequenos e gentis, piscaram, tentando focar na figura parada na penumbra. "Pois não?" ele disse, a voz rouca pelo pó de madeira. "Seu Jorge?" A voz de Helena saiu trêmula. "Sou eu, Helena, filha do Antônio." Os olhos do velho marceneiro se arregalaram. Ele a perscrutou por um momento, a incredulidade dando lugar ao reconhecimento e, em seguida, à preocupação. Ele olhou para o rosto inchado de choro, para a mala ao seu lado, para o desalinho de suas roupas. Ele não precisou de mais nada. Um entendimento profundo, nascido da amizade antiga e da sabedoria dos anos, passou por seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta completamente. "Entre, minha filha, entre." O cheiro da oficina a envolveu, uma mistura forte e honesta de madeira, verniz e suor. Serragem cobria o chão, as ferramentas pendiam em ordem nas paredes, e no centro do cômodo, um projeto de armário inacabado descansava sobre cavaletes. Era um mundo de trabalho, de criação, de coisas feitas com as mãos. Um universo à parte daquele de onde ela acabara de ser expulsa. Seu Jorge a guiou até uma cadeira de madeira, afastou algumas ferramentas de uma pequena mesa e sumiu nos fundos, voltando minutos depois com um copo de metal cheio de café forte e quente. "Beba, vai te fazer bem." Enquanto ela bebia o café em goles pequenos, o calor se espalhando por seu corpo gelado, ela contou a história. As palavras saíam atropeladas, entrecortadas por soluços. Ela contou sobre a venda da empresa, a mansão, a outra mulher, as palavras cruéis de Ricardo, os 100 reais jogados a seus pés. Seu Jorge ouvia em silêncio, o rosto se fechando em uma máscara de indignação justa. Suas mãos calejadas, acostumadas a dar forma à madeira bruta, fecharam-se em punhos sobre a mesa.
Quando ela terminou, o silêncio na oficina era pesado, quebrado apenas pelo zumbido de uma lâmpada solitária. Canalha, ele murmurou, a palavra carregada de um desprezo profundo. Depois de tudo que você fez por ele. Canalha. Ele se levantou, a decisão estampada em seu rosto. Você não vai ficar na rua, não enquanto eu for vivo. Ele a pegou pela mão, a pele áspera da dele confortando a dela, e a guiou para os fundos da oficina, passando por pilhas de madeira e máquinas silenciosas. Ali, separada da oficina por uma porta fina, havia uma pequena edícula. Um casebre de um único cômodo, que um dia talvez tivesse sido a moradia de um vigia, mas que agora servia como um depósito para tudo que não tinha mais serventia. Ferramentas velhas e enferrujadas, latas de tintas secas, pedaços de madeira empenada e um amontoado de móveis quebrados. A poeira cobria tudo como uma mortalha, teias de aranha se estendiam pelos cantos e o cheiro de mofo e abandono era forte. Uma única lâmpada amarelada, pendurada por um fio desencapado, lançava uma luz fraca e desoladora sobre a cena. Havia uma goteira no canto do teto, onde uma mancha escura se espalhava, testemunha de muitas chuvas. Era a imagem da ruína, o retrato físico do estado em que Helena se encontrava. Não é um palácio, minha filha, disse seu Jorge, a voz rouca de emoção. Ele olhava para o lugar com uma certa vergonha, mas seus olhos transmitiam uma sinceridade inabalável. Mas o teto é honesto, e a porta se fecha por dentro. Ninguém te expulsa daqui. Aquelas palavras, tão simples e tão poderosas, foram a primeira tábua de salvação que Helena encontrou em seu naufrágio. Um teto honesto. Uma porta que se fecha por dentro. Naquele momento, era tudo o que ela precisava. A compaixão de seu Jorge era a da mais pura cepa, forjada na memória de uma amizade leal com o pai de Helena e na empatia de quem também conhecera a solidão da viuvez. Ele não ofereceu pena, mas ação. Naquela mesma noite, ele se tornou uma força da natureza. Juntos, eles começaram a limpar o cômodo. Arrastaram os trastes para fora, varreram o chão, limparam as paredes. Ele consertou a lâmpada, trocando o fio perigoso por um novo. Subiu no telhado com uma lata de piche e, sob a garoa fina que começara a cair, remendou a goteira. Helena, movida pela energia dele, trabalhava em um torpor, o esforço físico um bálsamo para a dor emocional. Quando o espaço estava minimamente habitável, seu Jorge apareceu com um colchão velho, mas limpo, e um cobertor grosso. Era da minha falecida esposa. Ela gostaria que ajudasse a filha do Antônio, ele disse, e havia uma verdade sagrada em suas palavras. Naquela noite, Helena dormiu pela primeira vez em seu novo lar. Um lar que era um depósito em ruínas, frio e desolador, mas que, paradoxalmente, parecia mais seguro e acolhedor do que a mansão de mármore que deixara para trás. Ali, naquele ambiente precário, ela não era um peso morto, era uma sobrevivente. No dia seguinte, a bondade de seu Jorge continuou a se manifestar em gestos práticos. Ele sabia que a caridade verbal não enche barriga. Pela manhã, ele apareceu na porta da edícula com um pequeno fogão de 2 bocas, visivelmente usado, mas funcional, e uma botija de gás. Vi isso no ferro velho, barganhei, ele mentiu, o rosto sério. Helena sabia, por um rubor quase imperceptível em suas bochechas enrugadas, que ele havia comprado com seu próprio e suado dinheiro. Ela protestou, disse que não podia aceitar, mas ele foi firme. Aceite como um empréstimo. Você me paga quando puder. Ele não parou por aí. Trouxe-lhe uma panela, uma frigideira, alguns pratos e talheres que pertenciam à sua antiga cozinha. E, com a madeira que tinha na oficina, improvisou uma pequena mesa e uma prateleira na parede da edícula. Eram peças rústicas, mas feitas com um cuidado que as tornava preciosas. Para Helena, cada prego martelado por seu Jorge era um som de esperança, a reconstrução de seu mundo em uma escala micro. Aquele velho marceneiro, um quase estranho ligado a ela por fios de memória, estava lhe dando mais do que um abrigo. Estava lhe dando as ferramentas para recomeçar. O cheiro de serragem que vinha da oficina tornou-se o perfume de seu novo começo. A bondade daquele homem, um pilar sólido no meio de suas ruínas, tornou-se o alicerce sobre o qual ela, ainda sem saber, começaria a construir uma nova vida. A edícula, com seu chão de cimento e suas paredes manchadas, era o ponto mais baixo que Helena já alcançara. Mas, como seu Jorge sabiamente lhe diria mais tarde, é apenas do fundo do poço que se pode olhar para cima e ver o céu.
E para Helena, o céu ainda parecia muito distante, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava mais olhando para o abismo. Os primeiros dias na edícula foram um borrão de dormência e dor. Helena acordava com o som da serra de seu Jorge, um som que se tornaria a trilha sonora de sua nova vida. Ela passava horas sentada no colchão, olhando para as paredes manchadas, a mala fechada em um canto como um caixão de suas memórias. A humilhação ainda era uma ferida aberta, latejando a cada lembrança do rosto de Ricardo, do riso da outra mulher. Ela se sentia oca, esvaziada. O futuro era uma parede branca, sem portas nem janelas. Mas a sobrevivência é um instinto teimoso. A fome chegou, um lembrete físico de que ela ainda estava viva. Foi o dinheiro que a forçou a se mover. Os 90 e poucos reais, guardados em um bolso interno de seu casaco. Ela sabia que aquele valor era finito, uma contagem regressiva para o desespero absoluto. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa. Mas o quê? Aos 61 anos, sem experiência de trabalho formal, sem referências, quem a contrataria? A ideia de procurar um emprego a enchia de pânico. Ela se sentia inadequada, invisível para o mercado de trabalho. Foi então que, em uma noite de insônia, enquanto o som da chuva batucava no telhado recém-consertado, seus olhos pousaram na mala. E ela se lembrou. O caderno. Com as mãos trêmulas, ela abriu a mala e pegou o velho caderno de receitas. A capa dura, familiar ao toque, as páginas amareladas, um portal para outro tempo. Ela o folheou e os cheiros e sabores de sua infância pareceram saltar das páginas. A goiabada cascão de sua avó. A receita era mais do que uma lista de ingredientes e instruções. Era uma narrativa, cheia de anotações, dicas e segredos. Mexa sem pressa, com o coração tranquilo, dizia uma nota de rodapé. O ponto certo é quando o doce suspira, escrevera sua avó. Naquele momento, em meio ao mofo e à poeira de sua nova realidade, uma pequena chama se acendeu dentro de Helena. Uma habilidade. Uma única coisa que era verdadeiramente sua, que ninguém podia tirar dela. Na manhã seguinte, ela se levantou com uma resolução que não sentia há anos. Tomou um banho frio no banheiro improvisado que seu Jorge havia arrumado para ela, vestiu uma roupa limpa e contou seu dinheiro. R$ 87,50. Com uma lista mental, ela saiu. A ida ao mercado do bairro foi uma provação. Cada preço, cada escolha, era uma decisão monumental. Ela, que nunca olhara o preço de nada, agora comparava centavos. Comprou as goiabas mais vermelhas e maduras que encontrou, não as perfeitas, mas as que estavam com pequenos machucados, vendidas com desconto. Comprou açúcar, o mais barato, e um saquinho de cravos da Índia, um luxo que quase a fez desistir, mas que a receita de sua avó exigia. Por fim, em uma loja de utensílios de segunda mão, encontrou 2 panelas de alumínio amassadas e uma colher de pau. Gastou quase R$ 80. Voltou para a edícula com pouco mais de R$ 7 no bolso e o coração aos pulos, uma mistura de medo e excitação. De volta ao seu pequeno cômodo, ela iniciou o ritual. Limpou o fogão de 2 bocas com um esmero quase religioso. Lavou as panelas, os amassados parecendo cicatrizes de batalhas antigas. E então, começou a preparar as goiabas. O processo, descrito com minúcia no caderno, tornou-se uma meditação. A faca em suas mãos, descascando a fruta, a polpa vermelha e perfumada se revelando. O cheiro que começou a se espalhar pela edícula era doce e poderoso. Um aroma de vida que se sobrepunha ao cheiro de poeira e abandono. Era o perfume da dignidade sendo lentamente restaurada. Ela colocou a polpa na panela com o açúcar e um pouco de água e acendeu o fogo. O chiado inicial, o vapor subindo. E então, o borbulhar. Um som baixo e constante, quase um ronronar, que preenchia o silêncio de sua solidão. Era um som reconfortante, um som de criação. Com a colher de pau que seu Jorge esculpira para ela a partir de um resto de peroba, ela começou a mexer. Em círculos lentos, constantes, como sua avó ensinara. O movimento era hipnótico, e enquanto mexia, as memórias vinham. Sua avó, na cozinha da fazenda, o sorriso gentil, as mãos enrugadas, mas firmes. O segredo, minha neta, é a paciência. Você não pode apressar um bom doce. A textura da mistura mudava sob a colher. Primeiro, a polpa se desfazendo, líquida.
depois engrossando, tornando-se um creme espesso e aveludado. O som do raspar da colher no fundo da panela, um cuidado constante para não queimar, para não estragar aquele investimento precioso. Era o som da atenção, da perfeição buscada na simplicidade. O calor do fogão aquecia o pequeno cômodo, um calor que vinha de dentro para fora, aquecendo suas mãos, seus braços, afugentando o frio que se instalara em seus ossos desde a noite da expulsão. Era um calor que aquecia a alma. Ela trabalhou por horas, o suor escorria por sua testa, mas ela não sentia cansaço, sentia-se viva, sentia-se útil de uma forma que não se sentia há muito tempo. Esta era uma utilidade que vinha de sua própria habilidade, de seu próprio esforço, não da necessidade de outra pessoa. Quando o doce atingiu o ponto de cascão, firme por fora, macio por dentro, soltando do fundo da panela com um suspiro, exatamente como sua avó descrevera, Helena sentiu uma onda de triunfo. Ela desligou o fogo, o coração batendo forte. O cheiro na edícula era inebriante, uma promessa de doçura e de esperança. Ela não tinha potes adequados. Usou alguns potes de vidro vazios que seu Jorge guardava, de azeitonas e palmito, que ela ferveu para esterilizar. Com cuidado, despejou a goiabada quente nos potes, o vermelho vibrante do doce brilhando contra a luz fraca da lâmpada. Ao final, tinha enchido 5 potes, 5 pequenos potes de um tesouro vermelho e perfumado. Ela estava exausta, mas era uma exaustão boa, a exaustão de quem construiu algo com as próprias mãos. Naquela noite, ela comeu uma colherada da goiabada que sobrara na panela. O sabor explodiu em sua boca. Era o sabor de sua infância, de sua avó, de sua história. E pela primeira vez em muito tempo, era o sabor da possibilidade. No dia seguinte, com uma timidez que quase a paralisou, ela levou um dos potes para seu Jorge. Ele estava na oficina, lixando uma peça de madeira. "Eu fiz, com o fogão que o senhor me deu", ela disse, estendendo o pote. Ele parou o que estava fazendo, limpou as mãos no macacão e pegou o pote. Abriu, e o perfume da goiaba encheu o ar da marcenaria. Com uma pequena espátula, ele pegou um pouco do doce e provou. Ele fechou os olhos, mastigou lentamente, e quando abriu os olhos novamente, eles estavam cheios d'água. "Helena", ele disse, a voz embargada. "Minha Nossa Senhora, isso não é um doce. Isso é uma memória da minha infância. É o gosto da goiabada que minha mãe fazia." Ele a olhou, e em seus olhos havia uma admiração profunda. "Você tem ouro nessas mãos, minha filha. Ouro." Ele insistiu em comprar o pote, e mais 2, e pagou por eles um valor que fez Helena protestar, mas ele foi irredutível. O trabalho honesto tem que ser bem pago. Com aquele dinheiro, Helena pôde comprar mais goiabas, mais açúcar. O ciclo havia começado. A progressão financeira de Helena não foi um salto, mas uma escalada, degrau por degrau, cada um conquistado com suor, açúcar e uma determinação recém-descoberta. O dinheiro da venda dos 3 primeiros potes para seu Jorge foi reinvestido imediatamente. Ela voltou ao mercado, mas desta vez com uma confiança um pouco maior. Comprou ingredientes para 10 potes. Passou a noite cozinhando, o ritual do tacho e da colher de pau já se tornando uma extensão de si mesma. O pequeno cômodo, antes um símbolo de sua ruína, transformara-se em um laboratório de alquimia, onde a fruta e o açúcar se convertiam em esperança líquida. Com o incentivo de seu Jorge, que era um misto de mentor e fã-clube de um homem só, ela tomou o passo seguinte, o mais aterrorizante de todos: a venda ao público. Ele arrastou uma pequena mesa de madeira, que ele mesmo lixou e envernizou para a ocasião, e a colocou na calçada, em frente à fachada da marcenaria. Com um pedaço de papelão e um carvão, Helena escreveu, com uma caligrafia trêmula, mas caprichada: "Goiabada Cascão da Helena, receita de família." A simples ideia de se expor, de oferecer seu trabalho ao julgamento de estranhos, era paralisante. E se ninguém comprasse? E se rissem dela, como Ricardo rira? Foi seu Jorge quem colocou o primeiro pote sobre a mesa. "Coragem, menina. O não você já tem." As primeiras horas foram torturantes. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade para a senhora de cabelos brancos, parada ao lado de uma mesinha com potes de doce, e seguiam em frente. Cada pessoa que passava sem parar era uma pequena facada em sua autoestima frágil.
Ela estava prestes a desistir, a levar tudo de volta para dentro, quando uma vizinha, uma senhora que sempre a cumprimentava com um aceno de cabeça, parou. Que cheiro bom é esse que vem daqui a dias? Ela perguntou. Helena, gaguejando, ofereceu-lhe uma pequena prova em uma colherinha de plástico. A mulher provou, seus olhos se fecharam por um instante e um sorriso se abriu em seu rosto. Menina, mas isso é divino! Me vê um pote! Aquela primeira venda para um estranho foi como a primeira chuva após uma longa seca. Deu-lhe o ânimo para permanecer ali. Outro vizinho parou, atraído pela conversa. Comprou outro pote. Ao final do dia, ela havia vendido 5 potes, R$ 50. Ela segurava as notas em suas mãos e elas pareciam mais valiosas do que todo o dinheiro que Ricardo já lhe dera. Aquele era o seu dinheiro. Ganho com o seu trabalho, com a sua receita, com a sua coragem. À noite, de volta à edícula, ela contou cada real economizado. Colocou o dinheiro em uma lata de biscoitos vazia, que escondeu debaixo do colchão. Era seu cofre. A cada dia, a latinha ficava um pouco mais pesada. Em uma semana, a goiabada da Helena já era um assunto na vizinhança. As pessoas vinham pelo cheiro, pela curiosidade e voltavam pelo sabor. Ela estabeleceu uma rotina, cozinhava à noite e vendia durante o dia. Seu Jorge a observava de longe, com um orgulho paternal, sempre pronto com uma palavra de incentivo ou um copo de café. O próximo degrau veio na forma de um homem cético de bigode grisalho. Seu Afonso, o dono da quitanda da esquina, um lugar que era uma instituição no bairro. Ele parou em frente à mesinha, o rosto desconfiado. Todo mundo falando desse seu doce? Deixa eu ver se é bom mesmo. Ele provou, fez uma cara séria, mastigou pensativamente e, por um momento, Helena prendeu a respiração, esperando o veredito. Olha, ele começou, e o coração dela afundou. É bom mesmo, a danada. Quanto você quer por 20 potes por semana para eu vender na minha loja? Helena quase caiu para trás. 20 potes. Era uma encomenda inimaginável. Ela fez as contas rapidamente, o medo de não dar conta misturado à euforia da oportunidade. Fecharam o negócio ali mesmo. Naquela noite, ela mal dormiu. Precisava de mais panelas, mais gás, mais potes. Usou o lucro que já havia acumulado e comprou o que precisava. A produção aumentou, e com ela, o trabalho. Ela passava noites em claro, mexendo o tacho, o corpo doendo, mas a alma se fortalecendo. A latinha de biscoitos ficou pequena. Ela comprou uma caixa de madeira, também feita por seu Jorge, para guardar seu tesouro crescente. Com um pequeno sucesso, ela começou a se sentir mais segura para usar. Abriu o caderno de receitas novamente e resgatou outras memórias. Começou a fazer doce de leite cremoso, usando o leite fresco que comprava de uma pequena fazenda nos arredores da cidade. Depois vieram as compotas de figo e as cocadas cremosas. Sua mesinha, antes modesta, agora exibia uma variedade de delícias. A placa foi refeita por seu Jorge, com letras entalhadas na madeira. Delícias da Helena. Ela não era mais apenas a mulher da goiabada, era uma artesã de sabores. Com o dinheiro que entrava, ela começou a fazer pequenas melhorias na edícula. Comprou uma cortina para a janela, um tapete para o chão frio, um pequeno rádio para lhe fazer companhia durante as longas noites de trabalho. Cada objeto, comprado com o suor de seu rosto, era uma afirmação de sua independência. Ela consertou o reboco da parede manchada, pintou o cômodo com uma cor alegre. O lugar, antes um símbolo de sua desgraça, estava se transformando em seu ateliê, em seu refúgio, em seu lar. Um lar construído por ela, para ela. A contagem do dinheiro era um ritual sagrado. Toda noite, antes de dormir, ela abria a caixa de madeira e contava as notas e moedas. Anotava tudo em um caderninho, as entradas, as saídas. Era a contabilidade de sua nova vida. De real em real, de 10 em 10, a quantia crescia. A sensação de segurança que aquele dinheiro lhe dava era algo que ela nunca sentira antes. Não era a segurança passiva de ser esposa de um homem rico. Era a segurança ativa de quem sabe que pode contar consigo mesma. O ponto de virada, o degrau que a levaria de uma pequena produtora local para algo muito maior, chegou em uma tarde ensolarada de sábado. Um carro elegante, que não pertencia ao bairro, parou em frente à marcenaria. Dele desceu um homem bem vestido, de ar sofisticado. Helena sentiu um calafrio, uma memória ruim do carro de Ricardo. Mas o homem se aproximou com um sorriso gentil. Boa tarde. Me disseram que aqui eu encontraria os melhores doces da cidade.
Ele era um chefe de cozinha renomado, dono de uma pousada de luxo na Serra, em Petrópolis. Estava visitando bairros antigos em busca de sabores autênticos para seu menu. Ele provou de tudo: a goiabada, o doce de leite, a compota. A cada colherada, sua expressão se tornava mais e mais impressionada. Minha senhora, isso é extraordinário, ele disse, os olhos brilhando. Isso tem alma, tem história. É exatamente o que eu procuro. Ele não hesitou. Ali mesmo, encostado na mesinha de madeira, ele lhe propôs um contrato de fornecimento exclusivo para a pousada. A quantidade de potes que ele encomendou fez a encomenda de seu Afonso parecer uma brincadeira de criança. Helena ficou sem palavras. Era um salto grande demais, rápido demais. O medo e a dúvida a assaltaram. Eu não sei se consigo, ela começou a dizer. Foi quando seu Jorge, que observava a cena da porta da oficina, se aproximou. Ele colocou a mão no ombro dela e disse com a voz firme: Consegue sim, e se precisar de ajuda, estamos aqui. O estamos dele era plural, mas a força era singular. Naquele momento, Helena sentiu a coragem inundá-la. Ela olhou para o chefe e disse: Eu aceito. O primeiro pagamento do contrato foi adiantado, uma quantia que fez Helena chorar de emoção ao vê-la em suas mãos. Era mais dinheiro do que ela já tivera em sua vida que fosse verdadeiramente seu. A primeira coisa que fez não foi comprar algo para si, mas ir até seu Jorge e tentar lhe pagar por tudo: o aluguel simbólico, o fogão, as panelas. Ele recusou veementemente. Guarde seu dinheiro, invista no seu negócio. A sua vitória é o meu pagamento. Mas Helena insistiu em fazer algo. Com a ajuda de seu Jorge, que a levou a um contador amigo, ela usou parte daquele primeiro pagamento para dar o passo mais importante de todos: registrar sua marca. Delícias da Helena tornou-se oficialmente uma empresa, com um CNPJ, um nome, uma identidade legal. Helena, a mulher que fora informada de que não entendia nada de negócios, agora era uma empresária. Ela segurava o documento em suas mãos e as letras impressas em seu nome eram a prova definitiva de que ela não era um peso morto. Ela era a dona de seu próprio destino. O caminho ainda era longo e cheio de trabalho, mas a cada degrau, a vista se tornava mais bonita. Passaram-se meses. A vida de Helena se transformara em uma rotina de trabalho intenso e gratificante. A edícula, antes um cômodo solitário, era agora uma colmeia de atividade. O fogão de 2 bocas fora substituído por um pequeno fogão industrial de 4, e as prateleiras de madeira tosca que seu Jorge construíra agora se multiplicavam pelas paredes, abarrotadas de potes de vidro, ingredientes e rótulos. O cheiro de doce era uma presença constante, um perfume que se entranhava em suas roupas, em seu cabelo, em sua pele. Era o cheiro de seu sucesso. A parceria com a pousada de luxo era um sucesso, e as encomendas não paravam de crescer. Ela já pensava em contratar uma ajudante. Apesar da melhora financeira, ela continuava a viver na humilde edícula. Apegara-se àquele espaço, à simplicidade dele. Era um lembrete constante de onde viera e da força que descobrira em si mesma. Sua aparência também mudara. As linhas de preocupação em seu rosto haviam se suavizado, substituídas por uma expressão de serenidade e determinação. Seus olhos, antes opacos de tristeza, agora brilhavam com um propósito. Ela ainda era uma senhora de 61 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho, mas agora carregava-se com a postura de uma rainha em seu pequeno reino de açúcar. Em um dia que começara como qualquer outro, o passado voltou para assombrá-la. Um carro importado, de um preto brilhante e ofensivo, parou com um cantar de pneus em frente à marcenaria. O sol refletiu no capô polido, ofuscando a vista. Helena sentiu o coração gelar. Ela conhecia aquele carro. Era o novo troféu de Ricardo. A porta do motorista se abriu e ele desceu, vestindo um terno caro que parecia deslocado na rua simples de paralelepípedos. Ele estava no bairro, como ela viria a saber mais tarde, para avaliar um terreno para um de seus novos empreendimentos fúteis, e viu a movimentação incomum em frente à velha oficina. A curiosidade, ou talvez o tédio, o fez parar. Ele caminhou em direção à pequena loja improvisada, o nariz torcido com desdém para o ambiente. Seus olhos passaram por seu Jorge, que o fuzilou com um olhar de puro ódio da porta da oficina, e pousaram em Helena. Ela estava atrás da mesa, as mãos cobertas por uma fina camada de açúcar, o rosto corado pelo calor do fogão. Havia uma mancha de doce de leite em seu avental.
Ela o encarou, o corpo enrijecendo, preparando-se para o impacto. Ricardo a observou por um longo momento, um sorriso de escárnio se formando lentamente em seus lábios. Ele olhou para a mesa com os potes de doce, para o fogão improvisado que podia ser visto através da porta aberta da edícula, para as prateleiras rústicas. E então ele soltou uma gargalhada. Uma gargalhada alta, cruel, que ecoou pela rua silenciosa, fazendo com que alguns vizinhos curiosos olhassem pelas janelas. Não acredito, ele disse, a voz pingando zombaria. Então essa é a sua grande vingança? Virou doceira de beira de estrada? Ele gesticulou para a cena, como se estivesse apresentando uma atração de circo. Que patético, Helena. Simplesmente patético. Helena permaneceu em silêncio, o queixo erguido. Cada insulto era como uma pedra atirada nela, mas ela se recusava a se curvar. Ela não lhe daria essa satisfação. A fúria queimava dentro dela, uma fúria fria e concentrada, que lhe dava uma força inesperada. Você tinha uma vida de rainha, ele continuou, aproximando-se da mesa, o perfume caro dele uma invasão em seu espaço. Motorista, jantares de luxo, viagens para a Europa, e você trocou por isso? Ele pegou um pote de goiabada, analisando o rótulo escrito à mão com desprezo. Isso não é um negócio, é uma mendicância glorificada. Você está se humilhando na frente de toda a cidade. Seu Jorge deu um passo à frente, pronto para intervir, mas Helena fez um gesto quase imperceptível com a mão, pedindo que ele não o fizesse. Esta era a sua batalha. Ela precisava enfrentá-la sozinha. Ricardo pareceu se divertir com a resiliência silenciosa dela. Ele continuou seu ataque verbal, cada palavra calculada para ferir. Eu te dei a chance de ter uma vida digna, e você joga tudo fora para vender gororoba em potes de azeitona. Sabe o que isso prova? Prova que eu estava certo. Você nunca teve ambição, nunca teve visão. Seu lugar é exatamente esse, no meio da poeira e da mediocridade. Ele então fez algo que selou para sempre o abismo entre eles. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou a carteira. Com um gesto teatral, retirou uma nota de R$ 100, novinha em folha. A mesma quantia com que a expulsara de casa, mas esta, intacta, como se para marcar a diferença entre o dinheiro dele e o dela. Ele estendeu a nota para ela. Toma, ele disse, o tom falsamente generoso. Compra umas panelas novas, para não passar tanta vergonha, ou talvez um vestido decente. O olhar dele percorreu o avental manchado dela com repulsa. Helena olhou para a nota em sua mão e depois para o rosto dele. E pela primeira vez, ela falou. Sua voz não era de vítima, mas de uma força que ele não reconheceu. Eu não preciso do seu dinheiro, Ricardo. O desafio em sua voz o surpreendeu e o irritou. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma carranca. Ah, não precisa? Não seja ridícula. Você está contando moedas para sobreviver. Com um gesto de puro desprezo, ele não entregou a nota. Ele a jogou. A nota de R$ 100 flutuou por um instante no ar e caiu sobre a mesa, pousando em cima de um pote de doce de leite recém-aberto para degustação, a tinta do dinheiro manchando a superfície cremosa do doce. A imagem era brutal. O dinheiro dele, sujo e arrogante, contaminando o fruto do trabalho dela, limpo e honesto. Para Helena, aquele foi o último vestígio de sentimento que ela tinha por aquele homem se desfazendo. Não restava amor, não restava mágoa. Restava apenas uma espécie de pena e de repulsa. Ele a olhou uma última vez, como se esperasse uma reação, lágrimas, um grito, mas não obteve nada além de um olhar firme e gelado. Irritado com a falta de poder sobre ela, ele deu as costas. Continue com sua vidinha miserável, não diga que não tentei ajudar. Ele entrou em seu carro de luxo, o motor roncando agressivamente, e partiu, levantando poeira na rua de paralelepípedos, ainda rindo. Helena ficou parada, olhando para a nota de R$ 100 manchando seu doce. A humilhação pública, a zombaria, o desprezo. Tudo aquilo deveria tê-la destruído. Mas algo inesperado aconteceu dentro dela. Aquele ato final de crueldade não a quebrou. Pelo contrário, ele a forjou. O fogo da humilhação queimou todos os seus medos, todas as suas dúvidas. Naquele momento, olhando para o carro de Ricardo desaparecendo na esquina, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não iria apenas sobreviver. Ela iria prosperar. Ela iria construir algo tão grande e tão sólido que a risada de Ricardo se tornaria um eco distante e insignificante.
Aquele ato de desprezo não foi o fim de sua luta. Foi o combustível. O combustível final que ela precisava para transformar seu pequeno negócio de doces em um império. 2 anos se passaram. 2 anos de um trabalho que começava antes do sol nascer e terminava muito depois de ele se pôr. 2 anos em que o cheiro de açúcar e fruta se tornou o ar que Helena respirava. O negócio Delícias da Helena, alimentado pela fúria justa, nascida daquela humilhação final, cresceu de forma exponencial. Aquele encontro com Ricardo não a derrubou, catapultou-a. A lembrança de sua risada era o estímulo que a fazia levantar nas manhãs em que o corpo doía. A imagem da nota de R$ 100 manchando seu doce era o que a impedia de duvidar de si mesma. A pequena edícula não era mais suficiente. Com o lucro crescente e a ajuda de um pequeno empréstimo do banco, concedido a ela, uma empresária com um plano de negócio sólido e um histórico de pagamentos impecável, Helena realizou seu primeiro grande sonho. Ela comprou a propriedade inteira de seu Jorge. A negociação foi cheia de emoção. Ela não queria que ele se sentisse expulso, pelo contrário. O senhor vai continuar morando na sua casa, pelo resto da vida, sem pagar um centavo de aluguel, ela lhe disse, os olhos marejados. Esta é a minha forma de lhe agradecer por ter me dado um teto quando eu não tinha nada. Seu Jorge, com sua dignidade de sempre, aceitou, com a condição de que continuaria a ser seu consultor de marcenaria e de vida. Onde antes havia a velha oficina de madeira, agora se erguia um prédio novo, projetado com um bom gosto que era inerente a Helena. Uma bela e moderna cozinha industrial, com equipamentos de aço inoxidável que brilhavam sob as luzes fortes, ocupava a maior parte do espaço. Na frente, de frente para a rua, uma charmosa loja com um pequeno café. A fachada era de vidro e madeira clara, convidativa e elegante, com um letreiro discreto e sofisticado: Delícias da Helena, café e doces artesanais. O estabelecimento tornou-se rapidamente um ponto de referência no bairro e até mesmo na cidade. Pessoas vinham de longe para provar seus doces, que agora incluíam bolos, tortas e uma variedade de compotas exóticas. Helena, a mulher que fora descartada por ser um peso morto, agora era uma empregadora. 10 pessoas da comunidade trabalhavam para ela, entre cozinheiros, atendentes e entregadores. Ela era uma líder respeitada, justa e generosa, que conhecia cada um de seus funcionários pelo nome, por suas histórias. Ela se tornara uma matriarca, não apenas de uma família que a abandonara, mas de uma nova família que ela escolhera e construíra. E a localização de seu triunfo era a mais requintada das ironias do destino. Sua loja ficava exatamente em frente ao terreno baldio onde Ricardo planejara construir seu empreendimento. Um projeto que, por uma combinação de má gestão, arrogância e falta de visão, faliu antes mesmo que a primeira pedra fosse lançada. O terreno continuava lá, coberto de mato, um monumento ao fracasso dele, emoldurado perfeitamente pela janela do escritório de Helena. Enquanto o império de Helena se erguia, sólido e doce, o de Ricardo desmoronava. Suas decisões de investimento, antes guiadas pelo bom senso silencioso de Helena, que ele nunca reconheceu, tornaram-se imprudentes e megalomaníacas. Ele entrou em negócios ruins, confiou em pessoas erradas, fez apostas altas e perdeu. A fortuna que parecia inesgotável começou a minguar e depois a desaparecer em uma velocidade assustadora. A amante jovem, a mesma que rira de Helena, o abandonou assim que o cheiro de dinheiro foi substituído pelo de desespero. Ela levou consigo o que pôde, deixando para trás um homem quebrado e endividado. Ricardo perdeu a mansão de mármore, os carros de luxo, os amigos interesseiros. O mundo que ele construíra sobre a fundação que Helena assentara ruiu como um castelo de cartas assim que ela não estava mais lá para segurar as paredes. Ele se viu sozinho, envelhecido, afundado em dívidas e morando de favor na casa de um parente distante que o tolerava com impaciência. O homem que se via como um conquistador descobrira, da maneira mais dura, que não era nada sem o peso morto que ele jogara fora. E então veio o dia do acerto de contas. Uma tarde chuvosa de outono, o céu cinzento derramando uma luz melancólica sobre a cidade. Um homem envelhecido, curvado sobre o peso de derrotas invisíveis, parou do outro lado da rua, em frente ao café Delícias da Helena. Suas roupas, um dia caras, estavam gastas e mal ajustadas a seu corpo emagrecido. Era Ricardo. Ele ficou ali, na chuva, observando pela vitrine a mulher que ele expulsara. Ele a viu lá dentro, no centro de seu universo. Helena não parecia mais velha,
parecia atemporal. Vestia um vestido elegante, mas simples, seus cabelos brancos presos em um coque gracioso. Ela não estava trabalhando no pesado, mas supervisionando, conversando com clientes, sorrindo um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Ela era a rainha confiante e serena de seu próprio castelo. Um castelo construído não com mármore frio, mas com açúcar, fruta e uma dignidade inabalável. Tomando uma coragem que vinha do fundo do desespero, ele atravessou a rua. A porta do café se abriu com um sininho suave. O cheiro de café fresco, bolo quente e doce de goiaba o atingiu como um soco, uma lembrança dolorosa de um mundo de conforto e cuidado que ele próprio destruíra. Helena o viu no instante em que ele entrou. Seu sorriso não vacilou. Não havia surpresa, nem choque, nem ódio em seu rosto. Havia apenas uma calma profunda, a calma de quem venceu a guerra há muito tempo e agora apenas observa o campo de batalha de uma distância segura. Ela se aproximou dele, caminhando com uma graça que ele nunca lhe atribuíra. Seus funcionários a observaram, prontos para intervir se o estranho maltrapilho representasse uma ameaça. Ela fez um sinal para que ficassem tranquilos. Parou a uma distância respeitosa dele. Helena, ele começou, a voz rouca, embargada pela vergonha e pela humilhação. Era a primeira vez que ele pronunciava o nome dela em anos sem um tom de desprezo. Agora era uma súplica. Eu perdi tudo. A casa, o dinheiro, tudo. Não tenho para onde ir, não tenho um centavo. Seus olhos, antes frios e arrogantes, agora eram os de um cão perdido, suplicando por algo. Perdão, ajuda, uma esmola, qualquer migalha de compaixão. Eu estava errado, Helena, sobre tudo. Helena o ouviu em silêncio, o rosto impassível, mas não cruel. Ela ouviu a confissão dele não como uma vingança, mas como a simples constatação de um fato. A justiça não precisava ser imposta, ela simplesmente acontecera, como uma lei da natureza. Quando ele terminou, ela não disse nada. Apenas se virou e caminhou até o balcão. Pegou uma quentinha de alumínio, a mesma que seus funcionários recebiam para levar para casa, e a encheu com a comida do dia: arroz, feijão, um pedaço de carne assada e legumes. A comida era simples, honesta, nutritiva. Depois, abriu a caixa registradora e, sem hesitar, retirou uma nota de R$ 100. Ela voltou até onde Ricardo estava parado, paralisado, e estendeu a ele a comida e o dinheiro. Ele a olhou, confuso, esperando talvez um sermão, um grito, uma explosão de raiva adiada. Mas nada disso veio. Isto é para você recomeçar, ela disse, a voz firme, clara, mas desprovida de qualquer emoção que não fosse uma finalidade tranquila. Mas aqui, para você, não há lugar. Ela fez uma pausa, deixando a sentença pairar no ar, e então desferiu o golpe final, não com ódio, mas com a sabedoria que a dor lhe ensinara. Naquela noite, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. O único peso morto é aquele que desiste de si mesmo e acredita no desprezo dos outros. E por essa lição, Ricardo, sou grata. Suas palavras não eram de perdão, mas de libertação. Ela estava se libertando do último fantasma de seu passado. Agora, por favor, vá. Ela não esperou por uma resposta. Simplesmente se virou e voltou para seu balcão, para sua vida, para seus clientes, para seu império construído sobre as cinzas da vida que ele queimara. Aquele gesto de virar as costas foi o ato final de sua emancipação. Ricardo ficou parado por um momento, segurando a quentinha quente em uma mão e a nota de R$ 100 na outra. A mesma quantia. A ironia era tão perfeita que chegava a ser poética. Ele olhou para as costas dela, para a mulher forte e inteira que ela se tornara, e entendeu. A maior humilhação não foi o grito que ele esperava, mas a serena e absoluta indiferença dela. Ele não era mais o vilão, nem o herói arrependido. Ele era, para ela, irrelevante. Um fantasma. Um estranho na porta do mundo que ela construíra não apesar dele, mas por causa dele. Ele se virou, um homem quebrado, segurando um ato de caridade, que era também um ato de demissão da vida dela, e saiu para a chuva, desaparecendo na tarde cinzenta. Finalmente entendendo, em cada fibra de seu ser, o verdadeiro e amargo significado de ser um peso morto.